E aí galera do segundo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui com o professor Gênesis. Dessa vez uma aula trazendo para vocês a correção da atividade passada para vocês sobre diluição e mistura. Então vamos iniciar mais uma aula, vamos se jogar, vamos lá galera! É isso aí, então nós temos a primeira questão aí, dizendo o seguinte: este exercício envolve a interpretação de modelos A ilustração A representa 100 ml de uma solução aquosa de açúcar de cana, sacarose. A ilustração B representa o sistema após a adição de 100 ml de água pura. Então vamos lá, nós temos o sistema A aí com 100 ml de solução, né? E aí foi acrescentado então 100 ml de água e formou o sistema B. Então na letra A vem perguntando o seguinte: nos modelos as bolinhas representam de modo mais correto as moléculas de soluto ou do solvente? Justifique. Então galera, é o seguinte, nesse sistema aqui, nesse modelo aqui, a gente está vendo que essas bolinhas elas representam justamente quem? O soluto, né? Por quê? Porque no caso o solvente é aquele que envolve o soluto. Então nós percebemos que aumentou a quantidade após acrescentar água, justamente essa partezinha azul que representa justamente o solvente. Foi ela que aumentou. Se a gente for perceber, as bolinhas verdes continuam em mesma quantidade, apenas se distanciando mais uma das outras, né? A gente percebe que aqui é a mesma quantidade do início, porém agora tem mais solvente, por isso que elas ficam mais distantes uma da outra, estão mais dispersas, né? Do que aqui que estavam mais contraídas, ok? Mais próximas umas da outra. Já na letra B, nós temos o seguinte: as expressões diluído e concentrado só fazem sentido quando usadas para estabelecer comparação entre soluções. Aplique esses termos às soluções das ilustrações. Então é o seguinte, o que é que nós temos aí? Nós temos A e B, soluções com o mesmo soluto e o mesmo solvente. A diferença é que em A nós temos 100 ml de solução e em B nós temos 200 ml de solução. O soluto é o mesmo, a quantidade de soluto é a mesma em A e em B. O que diferenciou foi justamente a quantidade de solvente. Tem mais solvente em B, fazendo com que a concentração em B fique menor. Veja que quando eu falei a vocês na letra A que as bolinhas ficaram mais dispersas, elas estão menos concentradas. Em A, então, é uma solução mais concentrada do que em B. Então essa solução B a gente chama ela de diluída, ok? Porque ela tem uma menor concentração que a solução comparada com a solução A. Então, para a gente representar isso aí, é só a gente escrever isso aqui, ó. A solução A é mais concentrada em relação a B, pois há uma menor quantidade de solvente em A do que na solução representada em B, sendo esta mais diluída que a solução A. Então é esse o conceito de diluição, quando você tem mais solvente do que uma solução que tenha aquela mesma quantidade de soluto. Beleza, galera? Vamos para a nossa letra C então, que diz o seguinte: enumere algumas situações do seu dia a dia em que a operação de diluição de soluções é observada. Então, isso aí é mais pessoal de cada um, né? Onde você já conseguiu fazer diluição. Então, nós falamos até na semana da aula sobre a diluição de shampoo. Quando o shampoo acaba e tal, você coloca mais água, então ali você faz uma diluição. Quando você coloca mais água no suco, né? E tudo isso acrescentou água a uma solução já pronta, você tem então uma diluição. Então também tem aqui, botei algumas aqui exemplos, ó. Você pode fazer quando você for usar o óleo, o carregador, por exemplo, que você pega aqui, ó, tá dizendo, ó, por 10 ml, aí você usa uma gota desse óleo. Então o que é que você está fazendo? Você está diluindo o óleo, né? Aí vai ter uma quantidade, aí você vê que tem um percentual, né? Que é justamente a concentração em percentual de cada uma desse preparo aí que se você for fazer com esse óleo, uma gota, 9 gotas, 15 gotas, você vai estar sempre diluindo ele. Também, se você for usar, por exemplo, uma solução concentrada que vende muito, né, de sabão líquido,
ou também de detergente, enfim, produtos de limpeza. Nós temos a fórmula concentrada e aí vem dizendo o quanto a gente pode fazer. Nesse exemplo aí que está na tela, a gente pode fazer 3 litros, né, com 500 ml. Então a gente vai diluir esse material que estava concentrado e acrescentando apenas água, que é o solvente, a gente vai fazer então a diluição. Vamos lá? Próxima questão então. Segunda, acrescentam-se 300 ml de água a 200 ml de uma solução 10 gramas por litro de cloreto de sódio. Qual é a concentração final dessa solução? Então, vamos lembrar o seguinte, toda vez que falar assim, acrescenta-se tanta quantidade de água, a gente está falando de acrescentar solvente. E acrescentar, adicionar solvente é sempre uma diluição, tá ok? Então o que é que a gente tem aí? Vamos lá. O volume adicionado foi de 300 ml de água, ok? Beleza. Aí nós temos aí, ó, que são 200 ml de uma solução 10 gramas por litro. Então 200 ml é o volume inicial. E 10 gramas por litro é a concentração inicial dessa solução. E o que é que acontece agora? Qual é a concentração final? Vamos descobrir qual é a concentração que passou a ter essa solução após o volume de água adicionado. Para a gente calcular a concentração, a fórmula é essa aí. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Então, galera, só substituir todos os valores que a gente já coletou, tá bom? Lembrando o seguinte, vamos lá. Concentração inicial deu 10, né? Volume inicial 200. A concentração final é justamente o que a gente vai descobrir, vezes o volume final. Lembre que volume final é o volume inicial mais o que adicionou de água. Então nós temos aí 200 mais 300 que dá justamente os 500 que está aí sendo colocado, tá bom? Então agora é só resolver a matemática. 10 vezes 200, tá certo? Dá 2000. E concentração final vezes 500 permanece. Vamos passar então 500 agora está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, tá ok? Então vai ficar 2000 dividido por 500, só cortar os dois zeros aí, fica 20 dividido por 5 para ficar mais simples. E aí então a gente encontra a concentração final de 4 gramas por litro. E você percebe, né, que a concentração passou a ser 4 gramas por litro e antes era 10 gramas por litro, porque é uma diluição. Toda diluição, a concentração final vai ser menor do que a inicial. Terceira questão então, determine o valor em mililitros de uma solução 0,5 mols por litro de nitrato de prata necessário para preparar 200 ml de uma solução 0,1 mol por litro desse sal. Então vamos lá. A solução já tem uma concentração inicial, né? Concentração molar, então 0,5 mols por litro, né? E aí nós temos aí, para preparar 200 ml dessa solução de 0,1. Então o volume final é 200 ml. Por quê? Porque a gente quer preparar esse valor. Então é 200 ml. É o final. E a solução final vai ter concentração de 0,1. Então a gente vai determinar justamente o volume em mililitros da solução inicial, tá? Que vai ser preparada a diluição então. Então vamos lá. A fórmula é a mesma. Só muda que agora a gente tem a letra de representação de concentração molar, mas é o mesmo estilo da concentração comum, tá bom? Não muda nada. Então, concentração inicial é 0,5 vezes o volume inicial que a gente vai descobrir. A concentração final é 0,1 vezes o volume final, que vai dar 200 ml. Beleza. Só multiplicar então, né? 0,5 vezes VI permanece, 0,1 vezes 200 que dá 20. Vamos jogar o 0,5 dividindo para o outro lado, fica 20 dividido por 0,5, né? Nós vamos encontrar então o volume inicial de 40 ml. Esse é o valor que nós temos do volume inicial encontrado para essa solução ser diluída, beleza? Vamos avançando então. Nós temos agora a quarta questão, diz o seguinte: um químico, ao desenvolver um perfume, decidiu incluir entre os componentes um aroma de frutas com concentração máxima de 10 elevado a menos 4 mol por litro. Ele dispõe de um frasco da substância aromatizante em uma solução hidroalcoólica com concentração de 0,1 mol por litro. Para a preparação de uma amostra de 0,50 litros de novo perfume, contendo o aroma de frutas na concentração desejada, qual o volume da solução hidroalcoólica que o químico deverá utilizar, ok? Então vamos lá, vamos fazer uma diluição então. Por que eu vou fazer uma diluição? Porque ele vai pegar uma essência para produzir um perfume, então ele vai fazer uma diluição, beleza? Tranquilo. Então
Então vamos pegar os valores que a gente precisa, né? Concentração inicial, volume inicial, concentração final e volume final, para saber então o que é que a gente vai encontrar. Beleza. Quando a gente vê concentração da solução que ele vai preparar o perfume, a essência, então ele é de 0,01 mols por litro. Então essa é a concentração inicial, é a concentração da solução inicial, 0,01 mols por litro. O volume inicial é justamente o que quer ser encontrado, né? O volume dessa solução hidroalcoólica para preparar o perfume. O que é que eu sei? Eu sei que o perfume tem que ter uma concentração máxima lá de 10 a menos 4 mols por litro. Essa é a concentração final. Transformando, né, tirando da potência de 10 a menos 4 é 0,0001. Perceba então que a diluição, porque a concentração final é bem menor, né, do que a concentração inicial. Então só falta o nosso volume final, que é o volume do perfume a ser feito, que é de 0,50 litros, né? Lembrando que 0,50 litros, 0,5 litros é a mesma coisa de 500 ml, né? Mas não precisa transformar, porque a gente vai achar também na proporção de litros também, tá certo? Vamos lá. Então, aplicando a fórmula aqui, a gente vai ter 0,1 vezes VI, né? 0,01 vezes VI é igual a concentração final, que é 0,0001 vezes o volume de 0,50. Beleza. Já passando então para fazer a multiplicação, nós ficamos com esse valor aqui, ó, 0,00005 dividido por 0,001. O que é que a gente faz aqui? Vamos passar as vírgulas de casa, né? Mudando a vírgula de casa para que fique melhor. 0,01 vou avançar duas casinhas para ficar 1 embaixo. E em cima a gente avança duas casinhas também. E ficou 0,05 para ficar bem mais simples, né? Então, esse número, qualquer valor dividido por 1 é ele mesmo. Então é só repetir e a gente então encontra esse valor, 0,005 litros. Se eu quiser transformar, eu transformo, que dá 5 ml. Ufa, né? Mas é bem simples de se fazer. Vocês estão de parabéns quem conseguiu fazer essa questão. Quinta questão então, vamos lá. Qual é a molaridade de uma solução de hidróxido de sódio formada pela mistura de 60 ml de uma solução 5 mols por litro com 300 ml de solução 2 mols por litro de mesma base, ok? Então a gente está vendo aqui que a gente agora vai fazer uma mistura de soluções, né? Mistura de soluções, nós aprendemos a forma de mistura é concentração final vezes volume final é igual a concentração de A vezes volume de A mais a concentração de B vezes volume de B, ou seja, você vai multiplicar as concentrações vezes o volume de cada solução e somar, tá ok? Para aplicar na fórmula. Então, vamos pegar, coletar esses dados que a gente precisa então, né? Quando diz assim, então, concentração de A, qual foi a primeira concentração que foi falada aí? É justamente a de 5 mols por litro. E o volume dela, 60 ml. O de B, que foi misturado, a gente vai ter então a concentração de B 2 mols por litro e o volume de B 300 ml. Beleza. Falta o que então para a gente aqui? Volume final. Lembre que o volume final é o volume de A mais o volume de B. Não tem para onde correr, né? Então 60 mais 300, 360. E a concentração final é que a gente vai descobrir então. Aplicando lá e substituindo na fórmula, nós temos então concentração final vezes 360, que é o nosso volume final, né? É igual concentração vezes volume de A, então vai ser 5 vezes 60. Mais, agora de B, né? Vai ficar 2 vezes 300. Vamos resolver então o que está entre parênteses primeiro. Primeiro multiplicação, depois soma, né? Então a gente vai ter a mesma coisinha. Então 5 vezes 60 é 300. 2 vezes 300, 600. É só somar agora. 300 mais 600. Então a gente vai ter isso aqui, ó. MF vezes 360 igual a 900. Passa, tá multiplicando, passa o que? Dividindo. Então vai ficar 900 dividido por 360. Fazendo então a continha, nós vamos ter então 2,5 mol. Ó, bem fácil e tranquilo de fazer, né? É só matemática simples e pura, tá ok? Nossa sexta e última questão, né? Graças a Deus. Qual o volume de uma solução de hidróxido de sódio 1,5 mols por litro que deve ser misturado, tá certo? A 300 ml de uma solução 2 mols por litro da mesma base, a fim de torná-la uma solução 1,8 mols por litro. Então a gente vai também trabalhar com
mistura de solução de mesmo soluto. O detalhe aí é que nós já temos a concentração final, a gente vai descobrir agora é volume, né? Mas vamos pegar os dados. Então a concentração de A é 1,5. O volume de A a gente não sabe, é justamente o que a gente quer descobrir na questão, tá? A concentração de B nós temos aí que é 2 mols por litro. E o volume de B é 300 ml, né? Porque tem dito ali, ó, deve ser misturado a 300 ml de solução 2 mols por litro. Então, 300 ml é o volume da solução 2, da solução B. Beleza. O que é que a gente tem mais aí? A concentração final foi dada, que é 1,8 mols por litro. E o volume final eu não sei, porque eu não sei o volume de A, não é verdade? Então, o que é que eu vou fazer aí? Eu sei o volume de B, então eu vou substituir. O volume final vai ser, na verdade, o volume de A mais 300, né? Isso é uma coisa que é fato. Eu sei que o volume final é o volume de A mais o volume de B. O de A eu não sei, mas o de B eu sei. Então vou substituir o valor de volume final nesse valorzinho aí, VA mais 300, tá bom? Então vamos ver como a gente fica lá. Então eu vou ter aí, né? Concentração final, que é 1,8 vezes o volume final, que a gente já viu ali, que vai ser VA mais 300. Então eu vou colocar aqui entre parênteses, tá certo? Que é igual, do outro lado, concentração de A vezes volume de A vai ser 1,5 vezes volume de A, que eu não sei também, mais a concentração de B vezes volume de B vai ficar 2 vezes 300. Então, primeira coisa, então vou multiplicar 1,8 vezes VA e também vezes 300, vai ficar aqui, ó, para achar justamente o volume de A. Então, 1,8 VA mais, agora 1,8 vezes 300 dá 540, é igual 1,5 vezes VA permanece, mais 2 vezes 300 fica 600. Então 1,8 VA, vou passar agora então tudo que é letra para um lado e número para o outro, né? Então 1,8 VA permanece desse lado e eu trago então 1,5 VA, vai ficar negativo, né? Tá positivo, fica negativo. 600 permanece do outro lado e 540 vai para lá negativo. Pronto, é só resolver a matemáticazinha agora. 1,8 menos 1,5 dá 0,3 VA. 600 menos 540, 600. Passando agora 0,3 para dividir por 600, né? Por 60, então eu encontro o volume de A de 200 ml. Fácil, fácil, né? Fácil assim, galera. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu. Tenham um bom retorno e um bom estudo para vocês. E por hoje é só. Então até nossa próxima aula. E aí, fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!